Olá, pessoal! Hoje continuaremos falando sobre micro-organismos importantes na microbiologia de alimentos. Falaremos sobre a Listeria monocytogenes. Essa bactéria ela é gram-positiva, como nós podemos ver na imagem à esquerda abaixo, de coloração roxa e algumas células rosas, que significam que elas têm a coloração de gram-positiva. São bacilos, diferentes dos Staphylococcus aureus, que eram cocos, eram em formatos redondos, esféricos. Os bacilos, eles são mais alongados, no formato mais cilíndrico. Não formam esporos, ou seja, são micro-organismos que não têm a capacidade de modificar sua estrutura para poder sobreviver em condições adversas, o que é possível em alguns outros tipos de bactérias e outros tipos de micro-organismos que nós iremos ver nas próximas aulas. São anaeróbios facultativos e apresentam algo na sua estrutura que facilita sua identificação em relação, por exemplo, a micro-organismos como a Staphylococcus aureus. Por exemplo, apresenta flagelo, então eles são móveis, são estruturas que facilitam a sua locomoção. Como características principais, nós temos: são amplamente difundidos na natureza, apresentam uma faixa de crescimento entre 2,5 graus e 44 graus, tem um tempo de geração que vai variar bastante em relação à temperatura. Isso ocorre também com outros micro-organismos, mas na Listeria monocytogenes é mais acentuado. Em 4 graus, por exemplo, em leite integral, o tempo de geração, ou seja, o tempo para uma célula se multiplicar e duplicar a quantidade, é de 0,69 horas. Já se for a 35 graus, passa de 1,24 a 1,50 dias. Isso mostra que a importância da temperatura, das baixas temperaturas, para reduzir o tempo de reprodução dos micro-organismos. Óbvio que para você obter e produzir um alimento com uma segurança para o consumidor, o máximo possível de micro-organismos, ou se for assinalado na legislação vigente a ausência total do micro-organismo, deverá, obviamente, ser cumprido. A faixa de pH é de 5 a 9, porém o ótimo é entre 6 e 8, ou seja, próximo ao neutro, levemente ácido e levemente básico. E ela consegue sobreviver em meio com cloreto de sódio. Se for um meio com 10,5% de cloreto de sódio a 37 graus, ela dura 15 dias aproximadamente. Porém, se for de até 30,5% de NaCl, porém a temperatura for de 4 graus Celsius, pode durar até 100 dias. Então, é um micro-organismo bastante resistente a condições adversas de alto teor de cloreto de sódio, dependendo da temperatura, o que o torna muito importante na obtenção de um alimento que seja inócuo e seja seguro para o consumidor. O mais importante é sempre evitar que esse micro-organismo chegue ao alimento, pois ele pode acabar utilizando as suas adaptações, as suas estratégias de resistência e sobreviver no alimento, e acabar causando alguma doença e consequências para o consumidor. Bom, atividade de água, ele cresce em atividade de água ótima, a 0,97, porém ele consegue crescer até 0,92, o que é um valor de atividade de água muito baixa para a grande maioria dos patógenos. Então, já é um diferencial e também uma preocupação a mais para quem trabalha no setor de controle de qualidade, pois ele tem uma característica que difere da grande maioria dos patógenos. Em alimentos cárneos, por exemplo, que utilizam nitrato de sódio, até uma concentração de 120 mg por quilo de produto, ocorre que esses micro-organismos, essa bactéria, ela consegue sobreviver quando outras condições, outros parâmetros forem favoráveis. Então,
é uma bactéria que deve ser bastante monitorada nos produtos que utilizam nitrato de sódio. Como característica da doença produzida pela Listeria monocytose, o ponto de entrada no corpo humano são as microvelocidades do intestino. Então, quando chega ao intestino, são absorvidas nas microvelocidades e elas passam a se reproduzir e ter a capacidade de se reproduzir dentro de macrófagos, tá? E se elas conseguirem realmente se reproduzir dentro dos macrófagos, acabam se protegendo do sistema imunológico e podem se deslocar para vários locais dentro do corpo do ser humano. Se chegar a comprometer o sistema nervoso central, pode levar a encefalite, abscessos e meningite. E raramente ocorre a situação de endocardite e osteomielite. Na fase entérica, que é a fase onde ela está no sistema intestinal, pode ocorrer alguns sintomas ou não. Geralmente, os mais comuns são sintomas semelhantes ao da gripe, mas pode ocorrer fadiga, mal-estar, náusea, vômitos e dores. E em pessoas com sistema imunológico deprimido, ou seja, sistema imunológico fragilizado, pessoas debilitadas e recém-nascidos, o índice de mortalidade nesta fase é de até 30%. O reservatório natural das listérias, elas podem ser encontradas em grande parte da natureza e no homem. Ela já foi isolada desde bovinos, em cabras, porcos, peixes, rãs, larvas de inseto, assim como em alimentos como leite cru, também em alimentos processados como queijo, embutidos, em vegetais crus, em carnes. E ela é muito perigosa para gestantes, recém-nascidos, indivíduos com síndrome de imunodeficiência adquirida, cirrose, carcinoma e qualquer outra doença que tenha um comprometimento do sistema imunológico. Ações de medidas de controle, tá? Tem que ser ações básicas de aplicação das boas práticas de fabricação, já que nós temos um micro-organismo que apresenta características que diferenciam de alguns patógenos e apresenta também grandes adaptações e resistências a ambientes em que a maioria das bactérias não resiste. Então, tem que se ter um cuidado muito grande na área de processamento. Além das aplicações de técnicas de higiene, adaptações de estruturas para evitar entrada de animais e insetos na área de processamento, como indicam as boas práticas de fabricação, evitar contaminação cruzada, realização de análises constantes, avaliação do fornecedor de matéria-prima, ações em cima das boas práticas de fabricação relacionadas aos manipuladores, entre outros. Bom, aqui algumas referências. Façam os exercícios, enviem suas dúvidas. Até a próxima aula.